São do livro de Deuteronômio, nós vamos ler a última sessão do capítulo 17. Última sessão do capítulo 17, verso 14 até o final. Diz assim a palavra de Deus: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, nós exaltamos o teu nome pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz, teus ensinamentos, ó Deus, a tua palavra que é verdadeira, que é luz, que nos guia e que nos mostra a salvação, e pela operação do Espírito, por meio da pregação do Evangelho, também o Senhor salva aqueles que são seus. Abençoa o teu povo nessa manhã, salvando, restaurando, confortando e animando a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Existe uma expressão que até nós usamos comumente nas nossas reuniões na igreja, por exemplo, quando você vai ter um secretário que, quando o secretário não veio para a reunião, então você escolhe um secretário chamado ad hoc. Em latim, usa-se o termo como se fosse ad e hoc, né? Mas você lê ad hoc, seria mais ou menos essa a leitura. E o termo latino, ad hoc, que é costumeiramente usado, tanto em reunião de presbitério como nas reuniões da igreja, esse termo latino significa para isto, para esse momento especificamente. Então não é alguma coisa que é feita para, não é uma solução permanente, é algo focado, momentâneo, que tem apenas uma solução para aquela época. Normalmente, as leis que são feitas no Estado são leis ad hoc, vamos chamar assim, que são para resolver problemas que vão surgindo no decorrer do caminho. Ajustes de lei, leis que são para aprimorar algumas coisas que não se sabia, agora se sabe. Então, na maioria das vezes é assim que funciona. Enquanto que na Escritura Sagrada, as leis elas são permanentes. Elas não são para esse momento no sentido único daquela época, mas é uma lei que percorre todo o tempo. É uma lei que vai além do tempo em que ela foi pronunciada e anunciada. Ela percorre toda a história. É por isso que, quando algum teólogo vai ler esse texto, não é, de tendência liberal especificamente,
e lê acerca da instituição e a organização, e como deve ser um rei, e o que ele deve buscar, numa época em que não havia rei, não havia monarquia em Israel, alguém pensa, não é? Ele sempre vai ler com a linguagem ad hoc, isto é, na realidade isso foi escrito para resolver um problema da monarquia lá no período de Salomão. Não, e Deus não está criando uma lei, não é? Ad hoc, isto é, não uma lei que é para aquele momento. Ela até foi ordenada antes que a monarquia fosse instituída em Israel. E foi ordenada pelo Senhor, porque o princípio é permanente. Ora, não que a monarquia é o governo perfeito, não é, do mundo, não é esse o princípio também. Mas o princípio teocrático. Se o governo está submetido à lei de Deus, se o governo faz aquilo que a palavra de Deus ordena, a bênção de Deus está sobre esse governo. Esse é o princípio claro que a Escritura então nos ensina. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, né, dos versos 14 ao 20 do capítulo 17, você vai encontrar a instituição ou a declaração acerca de um outro ofício, um ofício de rei. E a monarquia, então, é implementada aqui como um conceito. Lembre-se que a pergunta talvez precisa ser feita, não é? Por que o rei depois dos juízes? Por que o rei depois dos levitas? Porque o sistema monárquico em si, ele pode ser ou pode não ser, ele pode estar ou pode não estar, mas o padrão de governo de Deus, por sua lei, permanece em qualquer sistema, seja ele monarca ou não. Então o que está em jogo aqui não é a instituição de um sistema que todo mundo deve seguir, mas um princípio que todo governo deve seguir, submeter-se ao governo de Deus. Fazer aquilo que a lei de Deus ordena, confiar nele, esperar nele, não fazer alianças com objetivos espúrios. E aqui o texto exorta, e claramente exorta, porque que eu estou falando que é um ofício? Porque no capítulo 18, que nós passaremos a expor, se Deus permitir, a partir do próximo domingo, Moisés vai tratar sobre os levitas e depois sobre o profeta, quando vai dizer que Deus levantará um profeta semelhante a ele, que é Cristo, apontando para o ofício de profeta. Então aqui nós temos uma estrutura muito clara, não é? E o Senhor designando como que o rei deve governar. Mas o que nos chama a atenção, e aqui é importante nós fazermos alguns pontos na leitura, eu queria que você voltasse comigo para o texto, por favor. Tendo isso em vista que nós acabamos de dizer, não é? Preste atenção que a linguagem, quando você lê o texto, você lembra de alguma coisa que já aconteceu na história de Israel. Então, a primeira questão é, quando entrares na terra prometida? Então, perceba que aqui Moisés está diante da terra prometida, ainda não entraram na terra prometida. Então, muitas leis estão sendo anunciadas aqui, devem ser praticadas lá. Quando entrares na terra, vocês vão fazer assim. E aí ele vai dizer, não é? E vocês possuírem a terra e habitarem nela, não é? E disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. É interessante porque isso aqui você vai encontrar claramente, esse enunciado aqui vai ser dito quando o Israel vai escolher Saul como rei no período de Samuel. E Deus vai combater isso. Vocês escolheram um rei, vocês não rejeitaram a você, Samuel. Eles não rejeitaram, eles rejeitaram a mim. O Senhor que é o grande rei de Israel. Ora, então, aqui não há um indício em nenhum momento de que não é possível o povo querer um rei ou um governo. E não é pecado que seja, somente porque o povo deseja um rei, seja pecado por si. O grande ponto está naquilo que o rei possui ou que ele deseja buscar. Em outras palavras, quando a proteção depende dele, quando as alianças que ele vai fazer é a segurança de Israel, e então eles não confiam em Deus. Daí você vai encontrar muitas vezes no Antigo Testamento expressões como essa. Uns confiam em cavalos, outros cavaleiros. Nós confiamos no Senhor. Ele diz, o cavalo se prepara para a batalha, mas a nossa esperança está no Senhor. Então, esse tipo de linguagem mostra que por mais poderoso que seja um exército, a confiança do povo estava em Deus. Então, não poderias desejar um governo que viesse substituir Deus.
mas o governo que submetesse à lei de Deus. Esse é o grande ponto. Então, qualquer governo que você deseja, ou que você busque, que vá satisfazer todas as suas necessidades, é pecado. Quando a proteção da sua vida depende do governo, quando a segurança da sua casa depende do governo, quando o sustento da sua família depende do governo, você pecou contra Deus. Você foi como o povo de Israel, você diz, eu quero um rei. Aí o Senhor vai dizer, vocês não escolheram um rei. Vocês me rejeitaram. Vocês rejeitaram o meu governo. Vocês rejeitaram o meu senhorio. E isso é o que é comum nos nossos dias. Nós normalmente caímos nessa armadilha, né? Deuteronômio claramente, irmãos, né, mostra que o juiz, ele tem uma função que está próxima de Deus, porque ele reflete o caminho do Senhor. Por isso, nos textos anteriores, ele fala de um juiz que vai julgar e como deve julgar segundo o padrão de Deus. Enquanto que o rei em Deuteronômio não é necessariamente nesse contexto a manifestação de uma divindade, mas o modelo do verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita, como ele deve se colocar diante do governo de Deus. Aqui, nos versos que se seguem do 14 ao 17, particularmente, né, você vai perceber que a monarquia, o governo, né, ele é colocado imediatamente, né, dentro da narrativa. Por outro lado, veja, o texto diz, quando vocês chegarem na terra, vocês entrarem na terra, aí o texto diz, quando vocês pedirem um rei, veja, o verso 14 vai dizer, né, e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Então, a primeira coisa, imediatamente vem o desejo, nós queremos um rei, como as nações aqui ao nosso lado. Mas o verso 15 vai dizer, veja por favor, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. E aí você tem um princípio muito interessante. Vocês vão desejar um rei, né? Mas o rei é escolha de Deus. As pessoas vão antecipar, né? Imagina o seguinte, irmãos, a gente diz assim, nós precisamos de presbíteros na igreja, é uma hipótese. Precisamos de presbíteros na igreja. E o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher aqueles que Deus determinar. Como é que Deus determina? Ele estabeleceu um padrão como devem viver os presbíteros. Aqueles que se enquadram nesse princípio estarão sujeitos à aprovação da igreja. É simples assim. Quem governa e quem ordena é o próprio Senhor. Esse é um princípio que a Escritura muito claramente nos leva, né? Veja, no texto de 1 Samuel, no capítulo 8, irmãos, veja lá, por favor. 1 Samuel, capítulo 8, que é o texto em tela aqui, que está em contraste com esse texto, 1 Samuel 8, versos 5, diz assim, por exemplo, né? Verso 5 diz assim, verso 4, então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Interessante, as palavras são muito próximas daquelas anunciadas em Deuteronômio. O Senhor conhece o coração do seu povo. Não é à toa que ele ordena no capítulo 8, quando vocês entrarem na terra e tiverem possuído, adquirido, não diga no teu coração, a minha força, mas diga, o Senhor me deu força para conquistar tais coisas. O Senhor conhece o coração. Isso não é adivinhação. É o Deus que formou o homem, sabe que o coração do homem é inclinado para o mal.
a tendência de pensarmos que a força é nossa. E o Senhor, e eles vão dizer, veja, escolha um rei segundo as nações. Veja aí o verso 20 comigo, no mesmo capítulo, por favor. Veja o texto como diz, no verso 19 e 20. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, nós teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Esse governo vai satisfazer os nossos desejos. Nós queremos um rei. Samuel tenta argumentar com eles. Veja, se você voltar comigo um pouquinho, a partir do verso 15, ele diz assim, as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O profeta está dizendo, veja, isso tudo vai acontecer convosco, vocês escolheram esse rei, e vocês vão clamar ao Senhor, mas ele não vai ouvir vocês. Porém, o povo não atendeu a voz do profeta e seguiu o seu próprio coração. Embora Samuel seja um eco daquilo que foi dito em Deuteronômio, o que está sendo dito ali não é necessariamente negativo desejar um rei, mas as motivações pelas quais você deseja um rei deve ser combatido. Não há nenhum problema em pedir. Interessante que o povo pediu outras coisas a Deus, para que Deus pudesse aprová-las no texto. Veja, se você voltar comigo em Deuteronômio, abra sua Bíblia comigo mais uma vez e veja que esse não vai ser a única vez, mas várias outras vezes. No capítulo 12 de Deuteronômio, verso 20, por favor. Deuteronômio 12, verso 20, diz o texto. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu, e por desejares comer carne, disseres, comerei carne, então, segundo o teu desejo, comerás carne. Outros desejos, eles pedem a Deus. No capítulo 18, por favor, de Deuteronômio, abra sua Bíblia comigo, para que a gente possa entender que não é apenas esse único pedido. 18, a partir do verso 16, diz assim a palavra de Deus. Verso 15 em diante, ele diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Veja, o Senhor está dizendo, eu estou respondendo um pedido de vocês feito em Horebe. O verso diz, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me diz, falaram bem aquilo que disseram. Eles pediram ao Senhor, o Senhor diz, vocês pediram muito bem. Então não é porque pedimos a Deus que é pecado, não é porque nós clamamos a Deus que é pecado. E aqui vem, não é? Nós somos ordenados no Novo Testamento, pedi, pedi, batei, batei, buscai, buscai. Lembre-se, quando a Escritura fala que quando as nossas orações são vãs repetições, elas são condenadas. E o que Deus se opõe aí não é a repetição, é na palavra vã, é na palavra que diz respeito a coisas vazias, repetições vazias. Não é a repetição, porque ele mesmo diz, batei, batei, pedi, pedi, buscai, buscai. Buscai, pedi, pedi. A lógica bíblica não nega a necessidade de você fazer pedidos a Deus. Em hipótese alguma. O que ele condena não é o repetir, são vãs repetições. Como reza, palavras sem sentido.
Senhor diz, quando vocês pedirem um rei. Né? E aqui é importante porque o pedido por um rei, irmãos, ele está associado à teocracia, que é o grande ponto. O grande ênfase não é a monarquia, mas a teocracia, o governo de Deus. O ponto aqui não é necessariamente dizer é a monarquia que é o foco, porque a monarquia está de acordo com a teocracia nesse aspecto. Um rei que vai se submeter às leis de Deus. Né? O que o Senhor vai dizer é: o Deus de Israel é o supremo juiz, mas não significa que ele não tenha juízes que julguem segundo o seu padrão. A Bíblia diz que Deus é o supremo rei. Não significa dizer que não pode haver reis que governem o povo. O mesmo Deus que é o santo e poderoso juiz, ordena juízes. O Deus que é o Senhor e soberano rei, também ordena reis, segundo o seu desejo e a sua vontade. Esse é um princípio que a Escritura muito claramente nos exorta. Entretanto, um ponto precisa ser destacado. Até mesmo o pedido por um rei não tem em si um princípio antiteocrático. Não tem, hipótese alguma. Israel acabou de sair de uma tirania, de um reino das trevas, que era o Egito. Eles foram libertos do Egito. Eles têm um contexto negativo de governo. Eles trabalhavam como escravos, não recebiam dignamente, sofriam danos. Não é porque eles saíram de um sistema desse que agora eles não podem ter alguém que os governe, mas ele precisa ser alguém que Deus tenha escolhido. Alguém que Deus tenha colocado no lugar. E o que é que o Senhor diz então aqui no texto? Como deve ser? Israel deve primeiro aceitar a escolha divina. Esse é o grande ponto. A primeira coisa, a escolha divina. Lá em 1 Samuel, irmãos, no capítulo 10, por favor, volte ao texto comigo, verso 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 24. Diz assim a Escritura. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei. Que coisa interessante. Eles pediram um rei, o Senhor deu um rei, e o texto diz que Deus escolheu aquele rei. E deve ser um irmão israelita, o texto diz. Preste atenção, por favor, no texto e os detalhes que o texto de Deuteronômio começa a expor sobre as qualidades desse rei. Irmãos, volte comigo, Deuteronômio 17, por favor, e veja a linguagem utilizada por Moisés para descrever esse rei. Ele diz assim, Deuteronômio 17, vamos lá, verso 15 em diante, ele diz: estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti em si, e sim um dentre eles. Qual é a grande preocupação aqui? Veja, você não vai escolher um rei que seja de outra nação, mas um irmão entre vocês. Por que essa preocupação? Essa preocupação já foi anteriormente manifestada pelo Senhor. Lá no capítulo 7 de Deuteronômio, você vai lembrar, quando ele fala acerca do casamento misto. E quando ele diz, olha, não entregue os seus filhos para se casarem com as filhas deles, nem as suas filhas para se casarem com os filhos deles, porque rapidamente, diz o texto, eles vão para longe do Senhor e vão adorar os seus deuses. Então a preocupação aqui é, o rei não pode ser de outro povo, precisa ser seu irmão,
E a característica e a preocupação é para que não seja infundida em Israel outra adoração, outro culto. E essa era uma marca clara. A idolatria, ela entrava com muito mais clareza e muito mais força no meio de Israel, como no meio da igreja, pelo caminho do casamento misto, pelo caminho em que você coloca como autoridade sobre você aquele que não teme a Deus. Uma esposa, uma moça que se casa, por exemplo, com um homem, ela diz assim, você é autoridade sobre mim. A mulher diz ao homem descrente, você é autoridade sobre mim. Você que não ama Cristo, você que não compreende o Evangelho, você que não teme ao Senhor, você é autoridade sobre mim. E o texto vai com toda clareza nos exortar, dizendo, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Primeiro fundamento desse rei. É o que eu escolher, e essas são as regras. A rejeição de um rei estrangeiro, né, sem dúvida é por mesma razão de um casamento misto. É a mesma razão. Então, ele começa a falar aqui das 3 restrições, né, que são descritas no texto. Por favor, a partir do verso 16. Veja as restrições que ele coloca. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, a primeira, perceba, esses são aqueles que vocês vão pedir, né? Esse é o que eu vou escolher. Esse ele vai ser dentre os seus irmãos, não pode ser outro, um estrangeiro, mas vem as regras. Ele não pode isso, não pode isso, não pode isso. Que coisa interessante, não é? Alguém que deseja hoje ser governo, alguém que deseja o cargo no Brasil, eu espero que isso tenha mudado, é uma expectativa que nós temos como igreja. Mas no Brasil, quando alguém almeja um cargo público, simplesmente ele está pensando em benefício pessoal. É acúmulo de riqueza. Tem pessoas muito próximas a mim que concorreram à prefeitura de uma cidade no interior do Pará. E ele dizia para a gente, quando nós íamos visitá-lo, ele dizia, como família, né, ele dizia assim, eu não compreendo um crente na política. O político dizendo, porque é um lugar sujo. Ele diz, eu às vezes me enojo de mim mesmo. Como é isso? Não, a gente gasta muito para se eleger. Mas por que vocês gastam muito? Porque quando a gente ganhar, a gente recupera rapidamente tudo e ganha muito mais. Só um objetivo: ganhar dinheiro com a política. Sim, eu acho que precisam de crentes na política. E que sejam como missionários que vão para uma tribo indígena que mata os que creem no Senhor. Ou que vão para qualquer lugar do mundo. São missionários, homens que vão dar a vida e não vão se corromper. Sim, eu acredito nisso. Eu acredito que o crente deve se envolver. Mas lembrando que ele entrou no mundo e não pode se enquadrar nos padrões desse mundo corrompido. E talvez até ele tenha de pagar com a sua própria vida. A primeira coisa que o Senhor diz, veja, ele é um dentre os irmãos. Mas aí começa, porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Não multiplicará, não multiplicará.
Era essa a regra dos reis do Antigo Oriente. Entenda, irmãos, quando Israel diz queremos um rei como os povos vizinhos, o padrão dos reis dos povos vizinhos se destacava exatamente por isso. O Senhor diz, ora, o rei que vai governar aqui não vai governar segundo os povos vizinhos. O padrão do governo é a minha lei. E aqui o rei vai, o que é que ele começa a dizer? Qual é a grande força de um rei? O poder militar. Aqueles que têm as carruagens, cavalos, homens experientes na guerra. Pela quantidade de cavalos na época se sabia o poder do exército. O prestígio de um harém com muitas mulheres. Essas muitas mulheres frequentemente são relacionadas a alianças internacionais de casamento. Quando eram casamentos para se poder dominar regiões e áreas. Então, quanto mais esposas, mais você dominava. Você assiste os filmes no período da monarquia, você vai encontrar no período da Inglaterra os casamentos, vamos juntar tal região com tal região, vamos casar os nossos filhos. Era mais ou menos assim, só que eram muitos casamentos e muitas terras eram associadas a isso. Não multipliquem mulheres. A alegria e o prazer da prosperidade, ele diz, não acumulem ouro, muito ouro e prata. Era essa a força do título de um rei. Armas, mulheres e prosperidade. Era essa a força de um rei. Exército, mulheres e prosperidade. O que mais poderia ser um rei, irmãos? Mas Deuteronômio declara, não será assim em Israel. Tudo é diferente em Israel. O Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Vocês não vão me adorar como os povos pagãos fazem. Vocês não vão me servir como os ímpios fazem. Vocês vão honrar o seu pai e sua mãe. Vocês vão amar ao Senhor. Vocês vão tomar não vão tomar o nome de Deus em vão. Vocês vão guardar o dia de sábado. Vocês são um povo distintos dos povos da terra. O rei é o grande exemplo. O rei não governa como os reis da terra, segundo os padrões desse mundo. Interessante, se há qualquer aspecto negativo no verso 14, quando diz, quando o povo quiser um rei, porque ele vai admirar os reis das nações, irmãos. Mas lembre-se, o rei que vocês vão desejar, ele é diferente dos reis das nações. Totalmente diferente. A questão não é se Israel pode ter um rei ou não, irmãos. Mas que tipo de rei? Que rei é esse? Que governo é esse? Que domínio é esse? E aqui vem um ponto fundamental ainda nesse particular. O que mais importa aqui para Deuteronômio, irmãos, isso aqui é a grande questão, não é? É se o povo do pacto se mantém fiel ao Deus soberano que os libertou do Egito. A grande questão para Moisés aqui é, o povo do pacto se mantém fiel ao Deus, ao grande rei que os arrancou da escravidão do Egito. Qual é e como nós demonstramos fidelidade a esse rei? Não escolhendo um rei segundo os padrões do mundo. Veja, e aqui vem o valor desse rei, não é? Ele é solenemente manifestado no texto, porque se esse rei
for ímpio, se ele buscar aquilo que Deus condena, ele vai impedir categoricamente que o Senhor soberano manifeste o seu governo sobre o seu povo. Um rei que não confia em Deus, mas confia na sua própria força. Um rei que confia no seu próprio exército. E veja que Israel vai ouvir isso de Deus tantas vezes. Eles vão invadir Jericó, nós vamos ver em Deuteronômio, se Deus permitir. E lá naquele grande e poderoso exército, o Senhor já os destrói antes deles chegarem. Para que fique claro que não é a força deles, é o poder do Senhor. Quando você vai, por exemplo, para Deuteronômio, por favor, abra sua Bíblia comigo, capítulo 3, verso 21 de Deuteronômio. Diz o texto sagrado: também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Veja, e aqui eles foram destruídos, os reinos. Josué à frente, ele diz: preste atenção, todos os reinos sofrerão isso por onde você passar. Confia em mim. Não confia na tua força. Não confia no teu exército. Confia em mim. Esse rei, ele precisa confiar em Deus, não na sua própria força. Ele precisa confiar em Deus não por causa das muitas esposas que ele tem. E, consequentemente, as muitas alianças, ele vai correr para um, correr para outro, depende de um, depende de outro. Ele não depende dos vizinhos, ele depende de Deus. Um rei, ele não pode ser um rei que a prosperidade o leve à soberba. É o que vai ser dito lá em Deuteronômio 8:13. Cuidado, depois de tudo que possuíres. Cuidado para que depois de tudo aquilo que vocês tiverem alcançado, você chegue a dizer: foi a nossa força que nos deu isso. Esse é o perfeito israelita. Esse é o perfeito israelita. Esse é o rei que confia em Deus, que não confia nas suas alianças, e que de maneira poderosa não se torna soberbo por causa da sua força. É interessante que é o que o final do texto vai dizer do capítulo que nós estamos expondo. Volte comigo lá, por favor. Capítulo 17, o texto, finalzinho do texto. Veja a linguagem no verso 20, ele diz: isto farás para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça isso, porque ele vai fugir da arrogância e da soberba. É para isso que eu estou fazendo, ensinando tais coisas, ele está dizendo. E aí os versos finais, versos 18 a 20, irmãos, né? E ele começa a dizer o seguinte: o rei precisa prestar atenção na lei de Deus. Ele é governado pela lei de Deus, então não faça isso, não faça isso. Ora, fuja da confiança na sua própria força, da confiança nas próprias esposas que você adquiriu com o objetivo de alianças internacionais, e fuja também da prosperidade pecaminosa. Fuja. Agora se apegue à lei de Deus. Governe segundo a lei de Deus. É o que o texto vai dizer a partir do verso
17 em diante, não é? Desculpa, do 18 em diante ele diz: tampouco quando se assentar no trono do seu reino, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. E aqui veja o papel dos levitas e sacerdotes e do juiz, da palavra de Deus. Essa lei vai estar também todo dia diante do rei. E o texto, ele lerá essa lei, ele vai ler a lei todo dia. É a sequência do verso. Ele diz assim, ele diz, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Para que ele aprenda a temer ao Senhor. Ora, é exatamente isso, quando nós tememos aos homens mais do que a Deus. Então nós fazemos alianças com os homens para fugir dos próprios homens. Não há como fazer isso. Nós precisamos fazer como fez Raabe, irmãos. A prostituta Raabe. Quando os espias entram em Jericó e ela os recebe, os esconde na sua casa, ela diz: eu tenho ouvido falar que o teu Deus vai adiante de vós, e onde ele passa, os inimigos são aterrorizados e destruídos. Ela não disse: eu vou me aliar ao exército de Jericó para me proteger. Eu vou me aliar ao Deus dos exércitos e ele me protegerá. Ele é a minha defesa e o meu socorro. Deveria ler a lei. A lei vai permear o comportamento do rei em cada esfera. Política, administrativa, judicial, militar, todas as esferas. Ele é um modelo daquilo que é buscado e ordenado para todo israelita. Todo israelita. Todo israelita. Não parece que esse rei não tem outra função, não. Parece estranho. Ele vai ler a Bíblia toda hora, ele não vai cuidar do exército. Não. O que ele está dizendo é a lei que guia todas as suas ações. Militar, familiar, social, administrativa, é a lei de Deus que guia. Há um aspecto interessante, não é? Que vale a pena mencionar, acredito eu. Quando você olha para esse rei, não é? Ele não concentra tudo nele, apesar de ser o rei. Toda a confiança está em Deus. Ele não acumula riquezas, não é? Um comentarista chegou a dizer, e eu achei bem intrigante isso, ele falou que isso é uma razão pela qual o Senhor ensina que os líderes não podem viver uma vida luxuosa, porque quando eles vivem assim, o povo sofre pagando impostos pesados para esse fim. Quando o próprio rei não usa esse critério, e você olha, irmãos, para que uma máquina como a nossa seja sustentada, como um país como o nosso, uma máquina como a nossa sustentada. A quantidade de empresas estatais com 2 mandatos, 3 no máximo, um político se aposenta e vai viver com o salário integral por tanto tempo, a vida toda. Onera o povo. Ele traz pesar ao povo. E o Senhor já nos ensina que o rei não deve buscar acúmulo de muito ouro e muita prata. E certamente traz um benefício para o povo. Quando ele, em submissão à lei, ele não se considera melhor do que seus irmãos, diz o verso 20.
ele não se considera melhor do que seus irmãos, embora ele tenha sido colocado politicamente acima deles. Que coisa interessante, irmãos. Aqui a autoridade é exercida no contexto de igualdade pactual. O princípio que o Novo Testamento aplica aos líderes da igreja, categoricamente. Por exemplo, lá na primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 1 a 4, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa de glória. Essa é a glória. E ele diz, olha, não devemos pastorear o rebanho por constrangimento, mas espontaneamente, nem por sorte da ganância. É aplicado isso aos presbíteros da igreja. Até mesmo, irmãos, na sucessão de dinastia, quando ele diz aqui no texto, ele e seus descendentes, vai dizer no verso 20 e 21. Ele e os seus filhos devem obedecer à lei. Ele e os seus filhos devem seguir o princípio do Senhor. É interessante porque lá no profeta Jeremias, irmãos, Jeremias vai dizer no capítulo 22 que a lei deve estar em todo canto da cidade. Capítulo 22 do profeta Jeremias, por favor, não se cansem de ler os textos comigo. O profeta Jeremias diz assim, particularmente a partir do capítulo 22, verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Jeremias 22, verso 1 a 5, diz assim: Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dizei, ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis, que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Tu, ó rei, se você não seguir as minhas palavras, haverá juízo sobre vós. Preste atenção nos pontos que nós analisamos no fim, irmãos. Alguém poderia dizer o seguinte: aqui o que Deuteronômio está tentando fazer é estabelecer algum tipo de princípio ético para uma vida política do Antigo Testamento. Alguém pode pensar isso. E sem dúvida alguma tem algum princípio nisso. Quando o próprio texto na Escritura Sagrada diz lá em Romanos que toda a autoridade foi instituída por Deus. E a instituída você pode entender escolhida, chamada. E todos esses que têm autoridade sobre outros serão julgados no mesmo padrão. O rei precisa se submeter à lei de Deus. Um ponto diferente aqui e distinto que é o chamado o modelo contracultural.
é que Moisés descreve para nós como governo. É um modelo que limita o poder militar, é um poder que limita o prestígio, é o poder que limita o ganho privado do governo e faz com que todos trabalhem debaixo da autoridade da lei de Deus. Esse é um padrão contracultural. Esse rei, esse governo que Deus estabeleceu, deve submeter-se categoricamente àquilo que o Senhor prescreveu na sua palavra. Quem é esse rei, irmãos? Como nós deveríamos pensar no governo desse mundo? Antes de qualquer coisa, isso é um princípio para o governo da igreja. Como devemos governar a igreja do Senhor. Pessoas que enriquecem com a igreja, que plantam igreja ou formam igreja com o objetivo de se tornarem ricos. Pessoas que têm uma visão completamente iníqua do governo do Senhor e da autoridade do Senhor sobre o seu povo. Nunca, pelo fato de se eu colocar alguém como autoridade sobre outros, o faz superior aos outros. Pelo contrário, ele diz, ele é como vocês, ele é um. É o princípio que Deus estabelece na sua igreja. Agora, a Escritura claramente nos ensina também que Jesus Cristo é o verdadeiro rei. Quem é Cristo? O que ele diz, irmãos? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versos 24 a 27, diz assim a palavra de Deus. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Veja, irmãos, o Senhor está dizendo, esse é o modelo, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Pois qual é, veja, e a expressão é, eu sou como quem serve. Você vai em um restaurante e um garçom vem lhe servir, segundo o Evangelho de Cristo. Ele é maior do que você. Jesus diz, eu estou com aquele que serve. Esse é o modelo do reino. Os poderosos estão assentados no trono. Esse é o domínio. Mas a Escritura ainda nos ensina com toda clareza, irmãos. Jesus Cristo como o modelo do reinado de Deus, ou o rei, por assim dizer, o rei verdadeiramente. Foi aquele que buscou o reino de Deus e a justiça de Deus, e nada dessa terra. Aquele que foi aliado plenamente, totalmente de Deus, ele não se aliou a outro soberano, apenas a Deus, que viveu toda a sua vida pela instrução da palavra, pela instrução da lei. Esse é o Rei Jesus Cristo.
que disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, e Ele é o Senhor do universo. Que disse: eu não vim ser servido, mas servir. Que era rico e se fez pobre, para que nós que somos pobres fôssemos feitos ricos. A graça que nos alcançou. Lembre-se, os discípulos não estão acima do seu mestre. Se o mestre não está acima dos seus discípulos, muito menos os discípulos estão acima do seu mestre. Se fizeram isso com ele, farão conosco. Se esse foi o propósito da sua vida, esse deve ser também o nosso. Não há como fugir dessa realidade. Que governo nós queremos? Que governo você é? Que de maneira assombrosa a Escritura diz que nós somos um reino de sacerdotes. Que governo você é? Como você lidera a sua casa? Que tipo de disciplina e de autoridade você exerce em casa? É pavor, é medo, é constrangimento? Que tipo de autoridade você tem? Como você governa a sua empresa? Como você governa os que trabalham para você? E que tipo de governo nós desejamos nessa terra? Como eu posso votar em alguém nesse mundo que é inimigo da lei de Deus e que se opõe frontalmente à lei de Deus? Como posso? Quando eu faço isso, eu digo: eu confio no Rei dessa terra, não no Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, primeiramente a entendermos que nós somos chamados para governar e a governar como o Senhor nos ordena nos lugares e nas posições que o Senhor nos colocou. Existem aqueles que vão ser colocados em lugares que governam mais gente, como uma cidade, uma nação. Existem aqueles que são chamados para governar uma igreja, aqueles que vão governar a sua casa. O critério é aquele: a lei no seu colo, todo dia. Eduque a sua casa segundo a lei de Deus. Isso é para a glória dele e para o nosso bem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz nessa manhã do teu santo dia. E assim, Senhor, ser confrontados com os nossos pecados, as nossas fraquezas. Então, Senhor, ajuda-nos a ter os nossos olhos na tua lei, na tua palavra, na autoridade da tua Escritura, e não seguirmos os nossos próprios pensamentos, nem conselhos de ímpios que nos levam para longe de ti, mas a tua palavra tão somente. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, mais uma vez. Nós vamos cantar ao Senhor Salmo 3b.